Perfeito. O FJ já resumiu o que eu tinha que resumir porque eu já estava gravando. Enfim, os policiais estavam investigando desaparecimentos ali no campo atrás da casa do Nathaniel. E então acabou que eles foram atacados pelo Carente. Foi aí que surgiu a história de que a Ivy e o Hiro derrotaram o Carente em 2 rodadas. É, porque, bom, nesse momento já tinha acontecido tanta parada menor que não vale a pena eu explicar, tanto puzzle pequeno, que eles estavam com tipo 80 de Nex. É. Beleza. É, pois é. Hã? Não, 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 não. Dessa campanha surgiu a moça que explodiu o prefeito. Sim. Enfim. E no fim do campo, tinha um dos outros pedaços do corpo do Nathaniel. Né? São pedaços metafóricos, são meio que essências dele. Beleza, juntaram isso com o corpo original, subiu de Nets. Perfeito. Eu tô fazendo um monte de retcanon aqui. Eu tô fazendo um monte de retcanon aqui, por quê? Por causa que tem coisa que eu não expliquei direito durante a campanha. Então tem muita coisa que eu tô inventando aqui na hora, mas que faz sentido com a lore. Enfim. E daí eles pensaram, tá, cadê o último pedaço? Onde é que tá? O Nathaniel ele meteu. Ah, cara, eu acho que ele tá na praça da cidade, porque lá tá com muita coisa paranormal, pelo que eu tô sabendo. Foram lá, beleza. Sim, sim. Ele tá ajudando eles, inclusive. Então. E. Eu tampo do nada. É. Não, não, ele ajudou com isso. Ele ajudou com isso. Aliás, nessa campanha também teve um momento que todo mundo ficou bêbado e teve muita pegação, mas isso a gente não entra em detalhe. É, E daí chegaram na praça da cidade. Ulala! E meio que o corpo dele reagiu com a essência dele que estava perdida lá na praça. Sendo assim, como o corpo dele tinha muita exposição com energia e ele era a relíquia de energia, quando o corpo dele se uniu, ele se transformou num anfitrião. Vamos lá. Numa das explorações dele, numa das explorações dele, ele acabou encontrando a relíquia de energia, que acabou ficando fundida com ele quando ele tocou. Mas ela não se ativou para ele virar o anfitrião porque ele ainda não tinha nexo suficiente. Sim. E daí, quando juntou o corpo dele, ele virou anfitrião, fez toda a parada dos jogos, beleza. Enfrentaram um anfitrião, tipo, 2 pessoas morreram. E daí colocaram a máscara da magistrada em uma das pessoas que morreu. Essa pessoa virou a magistrada. Chegaram pra magistrada e meteram. Seguinte, a gente tá com o anfitrião ali do lado, se tu quiser, assim, tipo, é o caos, vai lá dar um pau nele. E a magistrada meteu, tá, o que que eu ganho com isso? Seguinte, se tu ganhar, a gente entra pra seita das máscaras. Beleza. A magistrada deu um pau no anfitrião, porque, é, enfim. E daí, acabou que só uma das pessoas entrou na seita das máscaras. Mas deram outro calote na magistrada. E quando conseguiram tirar a essência da energia, da relíquia de energia do Nathaniel, o que é que aconteceu? Botaram o Nathaniel como um dos receptáculos para a seita das máscaras. Voltaram para casa felizes, sãos e salvos, e o Nathaniel tá lá na base da ordem até hoje preso. Acabou energizar aí. Ok. Daí, a gente vai para a segunda campanha. Deixa eu apagar tudo aqui, inclusive.
Sim, sim. Não, teve gente que saiu de lá com 100%. Os jogadores dessa campanha foram Ivy, Hero, Spades e outros dois manos. Os personagens eram uma maluca com 6 personalidades, um, um depressivo e uma espiã russa. Os outros dois eu não lembro o que é, eu acho que um deles era um médico. É. E também tinha um NPC, que ele era um boss, porque ele estava sendo controlado por uma cultista de sangue, que nem apareceu ainda no RPG. é, que ele revelou que era a ex-esposa dele. É, é. E o nome desse NPC é Valdecir. Ele tá até hoje na Ordem e atualmente ele é, se eu não me engano, chefe de recursos da Ordem, ou alguma parada assim. Perfeito. Segundo, segunda campanha, Cidade de Lúcifer. Beleza. Sim. Cidade de Lúcifer é uma campanha de sangue, como o nome sugere. Tinha uma vilazinha no interior de Pernambuco, né? Então vamos desenhar Pernambuco bonitinho aqui. Tinha uma vila e, uhum, e nessa vila tinha aparições do diabo, né? Então vamos desenhar aqui o diabo. Chifre, chifre, rostinho sapeca. Oi, o quê? Isso daqui vai pro YouTube. Eu peguei, eu peguei. Vamos lá. Eu não sei qual que é a pose da águia pegando a ref. Sim. Só que o diabo, na verdade, era uma pessoa disfarçada de Janho. Pra quê? Pra chamar a atenção da ordem, porque a pessoa tava falando: Ó, seguinte, tem parada errada aqui, irmão. Eu sou meio maluca. A Valéria, né? Era meio maluca, mas ela meteu o caô, né? Enfim, daí, o que é que tinha? Nessa cidade, há alguns anos atrás, tinha uma empresa. E essa empresa, ela acabou indo pro caralho, né? Porque, bom, deu um monte de problema. Por quê? Por causa que os donos da empresa, um dia, descobriram sobre o paranormal. E assim, eles fizeram um pacto com o diabo. E, como que iam mais pactos com o diabo, assim como outros transtornados, eles foram lá e fizeram o quê? A gente tem controle sobre muita pessoa, né? E essa empresa já não tá dando certo. Massacre chama a atenção do diabo, né? Vambora. É... uhum.
Beleza, fizeram um massacre, beleza. Os jogadores, que eram um artista, a mesma maluca de 6 personalidades de antes, e mais tarde o filho dela, o mesmo depressivo, só que mais tarde ele vira Satoru Gojo. Não me pergunte por quê. E mais pro final da campanha, o Eric, que aparece como um pai solteiro com uma motosserra. É. Enfim, uma galerinha do Balacobaco, incluindo um cara que se chamava Ivan. É a única coisa que eu lembro que tinha um cara chamado Ivan. Eles foram pra essa empresa no meio do mato. Lá, o Jota. Era o Jota que tava com eles? Não. Era o Jota? Eu acho que era o Jota. É. Uhum. É o Jota que tava com eles. O Jota tinha afinidade com sangue e ele conseguiu domesticar uma cobra gigante. Isso não importa nada pra lore, tá? Ele só conseguiu. Hum. Enfim, nessa empresa, eles descobriram que na cidade tinha um alçapão que levava para uma dungeon. Nessa dungeon, eles enfrentaram uma balacobaca de coisa, incluindo um ocioso, uma criatura de sangue que eu não lembro qual que era, e uma criatura de morte que eu também não lembro qual que era. Mas eu lembro que embaixo da cidade tinha uma outra cidade ancestral que venerava o ocioso, porque, de acordo com eles, o ocioso, que era de conhecimento, conseguia espantar o diabo. Enfim. E acabou que, com isso, eles também descobriram que na cidade tinha um viajante. Mataram o viajante que estava assombrando a casa de uma criança, e acabou que os membros daquela empresa voltaram para fazer outro massacre para chamar a atenção do Jianyo, né? Ah, foi nessa campanha que teve um NPC que errou uma parede. Atacou uma parede e errou. É, Enfim, enfrentaram esses manos. Um deles acabou chamando a atenção do diabo. O diabo apareceu, ajudou, teve uma luta épica. Pá, 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 pá. Beleza. Acabou a campanha. Essa campanha acabou, tipo, da forma mais broxa possível. Ah, lembrei. O personagem do Eric, ele foi pra Tenebres. Hum. Não, acabou a campanha com eles derrotando o diabo. E nessa campanha, a personagem da Ivy explodiu um prefeito. Porque o prefeito não estava fazendo nada de útil para a cidade. De... Oi? Não sei. Isso! Desastre químico. Vamos lá, vamos lá. O Robert, o personagem mais foda de todos, o Robert, ele falou: Seguinte, galerinha do Balacobaco, tá tendo umas paradas aqui numa empresa. Se vocês quiserem me ajudar a investigar, tamo junto. Eu vou levar uns lança-chamas porque tá tendo uma suposta infecção, beleza? Beleza, foram pra essa empresa. Foi, se eu não me engano, quem que foi? Foi uma galerinha do Balacobaco, que eu não lembro quem que era. Se eu não me engano, foi o Obito, o personagem da Ivy. Foi o personagem do Hiro, foi o personagem do Eric, que namorava com o personagem da Ivy.
e não lembro mais quem mais que foi. Nessa campanha ainda não tinha mais ninguém de conhecido ainda aqui do servidor. Beleza, eles foram pra empresa. Eu parei de desenhar no Paint, né? Eu já desisti do Paint. Foram pra empresa e lá eles descobriram de todo um esquema de um cara que ele estava vendendo tintas falsas, que na verdade continham um lodo da morte, né? Que viciava as pessoas. Beleza. Uhum. Sim. E então os jogadores foram para o subterrâneo, descobriram isso, enfrentaram um infecticídio, e acabou que entre muitas e outras, entre indas e vindas, eles enfrentaram um monte de criaturas do Santo Berço. Por quê? Porque o Santo Berço nesse universo não é apenas o Santo Berço de morte. Tem um Santo Berço para cada elemento. Sendo que o Santo Berço de morte é o único que tem acesso para o mundo exterior. Entendeu? Então tinha o Santo Berço de Morte, que era uma cultura medieval, o Santo Berço de Energia, que era futurista, mas que tinha se decaído, o Santo Berço de Conhecimento, que era grego, e o Santo Berço de Sangue, que era bárbaro. Ah, uhum. Eles enfrentaram umas criaturas, beleza, e então eles foram pro Santo Berço. No Santo Berço, eles acabaram eles acabaram descobrindo sobre uma profecia sobre eles que iam salvar o Santo Berço, porque o Santo Berço estava com risco de ser apagado. Eu não lembro por que exatamente, mas se eu não me engano é por causa de uma ameaça, lembrei. Uma ameaça que tinha na lore de um dos personagens que, tá ligado o King de Nanatsu no Taizai? Tá ligado que tem um demônio que destrói a floresta dele? Então, era uma criatura de tinta que ia destruir o Santo Berço. Pelo simples fato de ser uma criatura colossal e destruidora. Então eles tinham que salvar o Santo Berço. Oi? Uhum, beleza. E eles acabaram então participando de uma guerra, porque tinha gente que falava que o futuro é inevitável e tinha gente que falava que dava para evitar esse desastre, né? Sem contar que essa guerra que chamou a atenção da criatura. Mas, então, eles enfrentaram essa guerra e um buraco se abriu no chão, num terremoto. Nesse terremoto, eles acabaram indo para o subterrâneo e lá eles acharam outra saída para o mundo exterior, onde eles descobriram que o dono da empresa já estava infectado pela tinta e que tinha um grupo de exploradores que veio uma vez até ali, no Santo Berço, junto com o dono da empresa, para fazer pesquisas e eles foram consumidos pela tinta. E então eles se transformaram nos líderes de cada santo berço. Então se transformaram no ferreiro, na diplomata, no fragmentado e no rei, se eu não me engano. Ok. E então, no fim, eles voltaram para o Santo Berço. Por quê? Porque a criatura estava se aproximando, enfrentaram a criatura, salvaram o Santo Berço e foram mandados de volta para o mundo real. Acabou a campanha. Por fim, a última campanha que a gente tem. A última campanha que a gente tem de ordem aqui no meu universo é qual? É meu Gold Brumas Perdidas. Do melhor elemento de todos, chamado conhecimento.
Vamos lá. Um grupo de ladrões queria roubar a máscara do desespero de um museu porque acreditavam ser porque acreditavam que era uma relíquia valiosa. Mas, na verdade, eles estavam sendo manipulados pelo personagem do Eric para fazer esse roubo, porque ele precisava da máscara do desespero para planos dele, que incluíam resetar o universo. É. Enfim, os jogadores que eram o Eric, que além do personagem vilão, ele tinha um outro personagem que tava compartilhando o corpo com o vilão. Que esse personagem era o Luan, ele era um velocista que usava energia cinética. Tinha o Glass, que era um atirador de elite. É. Uhum. Tinha o Glass, que era um atirador de elite, o personagem do Flores. Uhum. Tinha também o. ah, tinha. Deixa eu lembrar quem que tinha. Porra. Tinha o Joe, que ele era um roqueiro muito zica. Tinha também. Eu tô fazendo esforço pra me lembrar quem que tinha, calma. Enfim, eu não lembro quem mais que tinha, mas eu lembro que mais tarde. Eu vou falar quando que aparece, né? Na real, eu vou falar quando que aparece e quem que é. Enfim, investigaram o museu e descobriram o IP do hacker que invadiu do hacker que invadiu o sistema do museu. Foram até a casa dessa hacker e descobriram que ela estava envolvida com um esquema de drogas paranormais, usando energia, e que um dos auxiliares dela era o senhor Walter Branco e o Jesse Rosa, o Jesse Homem Rosa. Foram atrás do Walter, foram atrás do Jesse, e eles descobriram que, eu não lembro como, mas eles chegaram até a mansão do Nathaniel da primeira temporada, que estava destruída. Hum, é. Eu tenho que. Calma, deixa eu lembrar como que chegaram até lá. É. Se eu não me engano. Tamo junto, Flores. Avisa pra ele que eu não ignorei, que eu tava respondendo FJ desde então e eu não ouvi o que ele falou. É. Ah, aqui. Ah, tá. Enfim, eu não lembro como, mas eles chegaram na mansão do Nathaniel da primeira temporada, que estava destruída, e entraram num alçapão. No alçapão, eles participaram de algumas paradas muito loucas e eles encontraram o sino de Tenebres de Paradoxo, que vai ser reesquinado em Alpha e Ômega, tá? Sim, que é o sino de energia e morte. Ele vai tomar um reskin no Alpha e Ômega e ele vai passar a ser de outro elemento. Anyway, anyway, eles acabaram enfrentando o personagem da Ivy da temporada anterior, que virou vilão. Enfrentaram o personagem da Ivy dessa campanha, que era a portadora do diabo. E acabou que o John morreu. É.
Enfim, o John morreu e chegou uma galerinha do Balacobaco que tinha sido enviada pela Ordem para ajudar eles. Dentre eles, a gente tinha um monstruoso de morte, que era o personagem do Rafa, que podia virar um kaiju, só que ele nunca chegou a fazer isso. Tinha uma estrategista, tinha uma estrategista que era a personagem da Ivy, e tinha também, e tinha o Jota. O Jota, ele era um mecânico com afinidade em sangue. Apenas. Se eu não me engano, tu já não tava com eles? Tava? Ah, tá. É, então. É verdade. E também descobriram que, observando eles, estava um cara que, voltando para a invasão do museu, tinha sido enviado uma equipe da Ordem para proteger a Máscara do Desespero. Nessa equipe foi enviado um ocultista, um especialista e um combatente. O combatente era a personagem do Daigo. Os ocultistas, né, os ladrões que invadiram o museu, colocaram a Máscara do Desespero na especialista para a magistrada tomar controle do lugar. E assim, como o personagem do Daigo afetava o equilíbrio porque ele vinha de outro universo, que é o meu universo de casos paranormais, acabou que ela pediu para ele entrar na seita das máscaras porque ele afetava o equilíbrio. Ele entrou para a seita desde que ela salvasse o amigo dele que estava ali na hora. Esse amigo mais tarde ele acabou virando uma silhueta porque ele. Eu não lembro por que ele virou uma silhueta. Não, mentira. Ele não virou a silhueta, ele foi apagado por uma silhueta que é o corpo de uma das pessoas que tinha morrido no lugar. Enfim, voltando. É, é. É verdade. Eu pulei a parte do avião, que quando os agentes da ordem, né, os jogadores, estavam indo pro museu, teve um ataque ocultista no avião, que eu nunca expliquei. Mas ele vai ter explicação em Alpha e Ômega. Eu espero, pelo menos, se eu me lembrar. Se eu me lembrar, vai ter. É verdade. Bom, eles descobriram também. Tu tem o relatório, verdade, né? Vá. Bom, eles descobriram também que uma das pessoas que tinha ajudado a invadir o museu ia se candidatar a presidente do Brasil, se eu não me engano. É. E um grupo de pessoas que estava fazendo campanha para ele era um grupo de quatro músicos inspirados nos Sete Minutos e na Ana Vitória, que eram ocultistas também. É. é... Meu caralho, eu já tomei 1 litro de água enquanto falava. Bom, eles enfrentaram os membros do grupo de música, e nesse momento o personagem do Daigo já tinha tirado a máscara do desespero. Por quê? Por causa que o Evandro, um policial que estava junto com eles, ele era o portador do diabo. A personagem da Ivy era o diabo em si, era portador do diabo também. A gente tinha dois portadores do diabo, tá? Não me pergunte como isso funcionava, porque isso sim vai ser explicado em Alpha e Ômega. Isso vai. É.
Enfim. E por causa do ódio do diabo, o personagem do Daigo tinha sido liberto. Enfim, eles perseguiram o cara e acabaram sendo raptados por aliens. Aliens do estrangeiro. O estrangeiro, que por sua vez, o estrangeiro. Uhum. O estrangeiro, que por sua vez, estava dentro do corpo desse cara que estava se candidatando a presidente. Porque o estrangeiro, ele queria, na verdade, tomar controle do mundo para ajudar as pessoas a se protegerem do paranormal, porque ele tava com um complexo de Deus. E acabou que, quando a nave do estrangeiro caiu, porque eles apertaram um botão de autodestruição que toda nave tem que ter, eles. Não, mentira, não foi isso, não foi isso, não foi isso. Eles derrotaram o estrangeiro. Derrotaram o estrangeiro e daí a nave começou a cair porque, tipo, o dono da nave não tava mais lá, tá ligado? Não tinha mais por que a nave tá ali. E daí então a nave caiu e eles caíram no Peru. No Peru, eles caíram perto do Machu Picchu, que por sua vez estava perto de um sítio de arqueologia, que foi onde foi encontrado aquela máscara do desespero. Bom, e um grupo nesse sítio ocorreu um assassinato. E por causa disso foi enviada uma equipe de policiais e um médico que continha o personagem do Ethan, que é esse médico. Bom, investigando o sítio arqueológico para descobrir o responsável do assassinato, eles encontraram 4 cavernas, uma para cada elemento. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vai se fuder, Daigo. É verdade, é verdade. Uma caverna para cada elemento. E blá blá blá, muita história do Peru, beleza. E acabou que na caverna de sangue. Não, mentira, quando eles iam para a última caverna, que era uma caverna de conhecimento, aham. Na caverna de conhecimento, antes de entrar nela, o policial, que era o diabo, se lembrou das suas lembranças que ele tinha perdido, e então ele se transformou no diabo porque o diabo tomou controle do corpo dele. E assim, eles fizeram um pacto com o diabo, que o diabo ia proteger eles no combate contra a magistrada, porém, em troca, eles não poderiam interferir nos planos do diabo por um ano. Porra, Daigo. Bom, tá quase acabando. Enfim, é. E daí, eles chegaram no fim dessa caverna de conhecimento, e lá eles acabaram descobrindo que
Lembra aquele personagem do Eric que tava dentro do corpo do outro personagem do Eric? Então, ele se. Isso. Eles descobriram que ele era o cara que tava querendo resetar o universo. Rolou um combate. Enfrentaram um. Enfrentaram um ex-imperador. Um ex-imperador Inca, né? Junto com o cara que resetou o universo. E também o personagem da Ivy da campanha anterior que tinha se tornado vilão depois de morrer. Rolou o combate. Esse personagem da Ivy fugiu. Esse personagem da Ivy fugiu. O ex-imperador morreu. E o outro cara foi tomado pela magistrada, né? O personagem do Eric, antes de resetar o universo. E assim acabou a campanha com todos felizes para todos sempre. E daí a gente vem com a bomba que vai ser Alpha e Ômega. Deixa eu encerrar a gravação aqui, porque esse daqui vai